Quem que já está sentindo a presença? Sabemos que são muitas dificuldades, muitas coisas, muitos eventos nos levam à preocupação. Mas mesmo assim, através do Espírito Santo, você pode ficar pensando somente em Deus. Eu não falo somente em pensar, mas principalmente sentir Deus, provar de Deus. Porque talvez se você ficar só pensando em Deus, diante de tantos problemas você vai começar a murmurar contra Deus. Mas se você buscar sentir Deus, em vez de murmurar, você vai provar de Deus. Em vez de pensar, sinta. Não pense em nada, que quando a nossa mente pensa, muitas vezes os pensamentos se desviam. O segredo é sentir Deus. Sinta Deus, que Ele vai colocar os pensamentos corretos na tua mente. Sinta Deus, que Ele vai falar ao teu coração. Sinta Deus, que Ele vai te colocar numa terra boa. Ele vai te colocar num lugar bom. Em lugares secretos que só Ele pode te levar. Senhor, não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar no recôndito da sua presença. Essa presença faz bem. Essa presença traz alívio e refrigério. É isso que você está precisando. Deus já está falando com alguém. Você está precisando de alívio e de refrigério. Deus está falando com uma pessoa. Ei! Bacabaçúbia. Eu vejo gente que estava numa bagunça mental, espiritual, emocional. Eu vejo muitas palavras, eu vejo muitas ideias, muitos ataques. Eu vejo na vida de alguém um ambiente espiritual e emocional poluído. Porque são muitas opiniões. É opinião A, é opinião B, é opinião C. E tem hora que você não sabe o que fazer. E você encontra-se nesse momento confuso. Deus me mostra alguém assim. Mas Deus te trouxe aqui hoje e tu já estará recebendo a livro. Tu já está recebendo a direção. São tantos planos de A a Z, mas Deus vai te mostrar um plano. Deus vai te mostrar uma direção. Deus vai te dar certeza. Tu vai ter paz. Você vai saber o caminho que você deve seguir. Você vai saber o que é que você vai fazer. E nessa decisão você vai ter paz.
Você vai sair daqui na paz. Porque quando a direção vem de Deus, tem paz. E depois de você receber essa paz, não vai ter opinião de terceiro que vai mais te confundir e nem te perturbar. Deus vai blindar. Deus vai blindar o teu coração. Ai, a xarabacana séria. Aleluia. Deus está falando com uma, duas, três pessoas, três. Muitas estão com a mente confusa, mas três vão sair com a vitória. Vão sair com a resposta. Vão sair com a certeza. Arrebia sábia. Aleluia. Para isso, fique ligado no que vai ser falado aqui, porque quem vai falar não é eu, é o Senhor. Aliás, já está falando desde o início. Fala conosco, Deus, através da palavra. Senhor Deus, que o profético venha estar em evidência, Deus. Em nome de Jesus. Que a palavra profética, a revelação do Espírito Santo, venha estar em evidência neste solo, em nome de Jesus. Quem quer isso, diz assim amém. Amém. Bate palma para Jesus. Pode sentar. Glória. Sinta-se em paz. Estamos na presença do Senhor. Estamos na presença de Deus. Hoje é noite de você receber paz, resposta e direção do Senhor. Agradeço a presença de todos vocês, tá certo? Está vindo aqui a primeira vez. Essa jovem está vindo a primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus está falando, tá certo? Deus está dando a direção. Receba. Que Deus está dando a direção para a sua vida hoje, tá certo? Deus está falando contigo, tá bom? Deus está falando com algumas pessoas e uma das pessoas é você, tá certo? Seja bem-vindo essa irmã que está atrás aí, tá certo? Em nome de Jesus. É você mesmo que olhou para trás de óculos. Eu? Amém? Então, livro de João 15. O versículo 1, eu vou ler de novo. O Miqueias vai botar no versículo 1 de novo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus, né? E meu pai é o lavrador. Quem é o pai? Deus. Amém. Vocês estão bons hoje, viu? Glória a Deus. Não estou só assistindo novela, não. Estou lendo Bíblia, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, segura aí, Miqueias. Ou seja, toda vara que em mim não dá fruto, atira. Né? A que não dá fruto, ele tira. Mas aquela que dá fruto, ele limpa, para que dê cada vez mais fruto. Cada vez mais fruto, tá certo? Aí, verso 3.
Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Então segura aí no 4. Então nós estamos falando desde terça-feira, nós estamos aqui falando a respeito de oração, a respeito de busca do Espírito Santo. E nós vamos continuar nessa mesma vibe espiritual, tá certo? Porque é o que Deus quer falar para a igreja, Deus quer nos ensinar e Deus está procurando, né? Porque a mesma Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus, aqueles que escutam a sua palavra. Aqueles que são atraídos pela palavra de Deus, Deus reconhece que estes são os seus. Aqueles que, quando escutam a palavra de Deus e a rejeitam, então Deus conhece que não é dele, não é dele. Quando a pessoa rejeita, não é dele. Mas quando a pessoa tem sede de ouvir a palavra de Deus, ele reconhece que é dele. Eu lembro que, quando eu era ainda criança, que ia os vizinhos evangelizar na minha casa, e eles começavam a evangelizar os meus pais. Eu ainda criança, eu me sentava e começava a prestar atenção. Começava a prestar, que eu achava bonito os crentes lendo a palavra de Deus. Eu ainda criança, eu não piscava nem os olhos, e os crentes ficavam admirados como é que essa criança ela presta mais atenção do que os adultos, né? Só que eu vim me tornar crente já depois de velho. Tá com 14 anos. 14 anos atrás. Eu já tinha aproximadamente 26 anos, por aí, mais ou menos. 25 anos, mais ou menos, 26 por aí. Mas desde criancinha eu era atraído pela palavra de Deus. Se eu andasse ali pela Praça José de Alencar, Praça da Estação, desde criança, e eu via aquele pessoal pregando na caixa de som, a minha vontade era de parar para ficar ouvindo, embora os meus pais saíam me puxando pelo braço. Bora, menino, bora. Mas se eu pudesse, eu me sentava no banco, passava a tarde todinha ouvindo. Eu achava bonito, né? Aí depois que eu fiquei velho, eu descobri na Bíblia que Jesus reconhece que os deles é aquele que escuta a sua palavra. Aí eu entendi, então é porque o que o pessoal diz aí, desde que quando eu era criança, é que Deus tem que sou um chamado, né? Sou um escolhido de Deus. Então é isso aí. Você está aqui hoje, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, não sei como é que você está aí, mas eu tenho certeza que se você está sendo atraído pela palavra de Deus, porque a palavra não é minha, mas é do Senhor, então é porque você pertence a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado, você pertence a Deus. E no verso 4 diz assim: estai em mim e eu em vós. Olha que interessante. Quando a gente vem para o assunto da oração, da busca do Espírito Santo, é muito interessante este trecho. Aliás, todas as vezes que eu vou orar, é um dos versículos que eu me lembro. Quando eu vou orar, todas as vezes quando eu começo a minha oração, a oração de busca, quando ainda estou naquela guerra mental, aquela batalha, aquelas preocupações, eu começo a me lembrar de alguns versículos da Bíblia. E um dos versículos que eu me lembro é desse aí: estai em mim e eu em vós. Está entendendo? Então, quando eu começo a pensar, estai, quem foi que disse isso? Jesus. Estai em mim e eu em vós. Quando eu começo a pensar nisso aí, quando eu estou de joelho dobrado, aí a presença de Deus começa a aumentar. Começa a aumentar, tá certo? Porque a palavra de Deus, ela é direção, ela tem poder. Ela tem poder. Então, uma das dicas que eu dou para você sentir a presença, quando estiver fazendo a oração de busca, se lembre de alguns versículos da Bíblia que atraem a presença de Deus. Um dos versículos é esse, tá certo? Estai em mim e eu em vós.
Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Então nós temos que estar em Jesus, temos que estar na videira, tá certo? Para que nós possamos ter a sua presença, para que a nossa oração, eu continuo no mesmo tema do culto passado, a respeito de busca do Espírito Santo em oração, porque isso é muito interessante, muito útil para a sua vida. Então, quando a gente se lembra que Jesus próprio disse para os seus discípulos: estai em mim e eu em vós. Quando você toma isso para você, então você começa a entrar em dimensões espirituais mais profundas ou mais elevadas. Isso é forte, pastor, é mais profundo, é mais elevada. Depende da forma que você está vendo. Se você está começando a oração, então você vai estar indo para dimensões mais elevadas, porque você está lá embaixo. Você está no terreno. Aí você começa a oração, aí você tem que buscar e subir dimensões. Você vai subir dimensões espirituais. Depois que você sobe dimensões espirituais, é profundo o que eu estou dizendo. É loucura para aqueles que perecem, mas para vocês que são crente, é poder de Deus. Depois que você está em alturas, em dimensões altas da presença de Deus, aí começa a acontecer ao contrário. A necessidade não é mais de subir em dimensões espirituais, mas agora o próximo passo é descer. Você sobe para depois descer. Isso no espírito é assim. Espiritual, durante a busca, em termos de encontrar a presença de Deus, primeiramente você sobe em dimensões espirituais, você sobe. Aí quando você está face a face com o Senhor, aí você vai para onde? Você vai descer nas profundezas. E quando você desce nas profundezas em oração, é como um mergulhador. É como um mergulhador. Quanto mais profundo o mergulhador desce nas águas, mais silencioso. É mais silencioso. Quando você chega nessa parte da oração, você não sente mais de estar gritando, orando alto. Quando você chega nessa fase de oração, só o seu pensamento, só o seu gemido, você já sente Deus recebendo, você já sente Deus interagindo. Só um pensamento você já sente Deus respondendo, porque agora você está no profundo, está no silêncio. É mais silencioso, quanto mais profundo, mais silencioso, mas em compensação é mais denso. A pressão é mais forte, é mais profundo. Então é assim, mas tudo começa. Toda oração começa, você vai começar com aquela bagunça na sua mente, aquela lembranças, preocupação com o trabalho, tantas coisas, conta para pagar com o menino, aí mais a poeira vai baixando, e você vai se lembrando: estais em mim e eu em vós, né? Assim como toda vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então você vai se lembrando que você tem que estar em Jesus para poder dar fruto. A sua oração, ela tem que dar fruto. A gente não pode encerrar uma oração de busca sem antes alcançar resultados, sem antes alcançar o objetivo, sem antes alcançar o propósito daquele dia. Pode ser que você tenha feito um propósito, sei lá, de 7 dias, de 21 dias, mas a cada dia tem um propósito. O propósito de 21 dias, 7 dias, ou mais, ou 30 dias, é o propósito total. Mas todas as vezes que você vai orar, você tem que ter um propósito para aquele dia. Todas as vezes que você vai buscar o Senhor, você tem que receber a unção daquele dia. Você tem que encontrar com Ele. Você tem que acessar a videira. Você tem que ser como um ramo que esteja na videira. Porque nós, como ramos, nós só conseguiremos dar fruto se nós estivermos na videira. Ramo fora da videira, ela não faz nada. Ela seca e é jogado fora. Ramo fora da videira
ela não presta para nada, a não ser para ser queimada, jogado fora. É para isso. Por isso que nós temos que estar conectados, nós temos que estar ligados, nós temos que estar em Jesus. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Uma ótima sugestão, quando você está começando a oração, é também se lembrar deste versículo. Você se lembra que quando Jesus disse que eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sabe por que tem muita oração que é fria, congelada, não dá resultado? Porque você está esquecendo de que você é ramo e que você tem que estar na videira. Porque se o ramo não estiver na videira, nada podereis fazer. A nossa videira é Jesus. Se durante a oração, a nossa oração não estiver ligada em Jesus, no Espírito, como é que nós nos ligamos em Jesus? Através do seu Espírito. Se nós não estivermos ligados em Jesus através do seu Espírito, nada poderemos fazer, ou seja, nada vai acontecer. A oração vai ficar de fria para gelada e de gelada para congelada. Mas se nós estivermos ligados, se nós estivermos como ramos, ligados na videira em Jesus através do seu Espírito, então certamente daremos muitos frutos. A sua oração vai dar fruto. Deus vai dar resposta através da sua oração. A sua oração vai haver cura, vai haver libertação. Você não vai terminar da mesma forma que começou. Você pode ter começado a oração fria, você pode ter começado a oração sem fé, mas antes de terminar a oração, se você estiver conectado em Jesus, você dará frutos, primeiramente frutos de arrependimento, você dará frutos de cura, você dará frutos de libertação, e você perceberá que você não é mais a mesma pessoa que quando começou a oração. Tem que dar fruto. Tem que dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que dar fruto a cada oração. Você não pode desperdiçar o seu momento de oração. Você não pode fazer uma oração simplesmente por ser religioso. Sabe como é a oração religiosa? Eu já orei, Senhor, começa aqui a minha oração. Depois de 5, no máximo 10 minutos, pronto, Senhor Deus, entrega aqui a minha oração hoje. Entrega aqui o meu jejum de 10 minutos. Senhor Deus, entrega aqui o meu devocional. Me abençoa, pronto, já fiz minha parte, agora eu vou viver minha vida. Não, isso aí é a oração do religioso. Essa oração certamente não vai dar fruto, não vai dar fruto. Não vai dar, porque a oração, como está dizendo o verso 5 de João 15, que para dar fruto nós temos que estar na videira. Se não estiver em Jesus, nada poderemos fazer. Se a sua oração não estiver ligada em Jesus, não haverá cura. Se a sua oração não estiver ligada em Jesus, não haverá salvação. Se a sua oração não estiver ligada em Jesus, não haverá mudança. Se a sua oração não estiver com Jesus, ou seja, se você não estiver com Jesus através do Espírito na hora da oração, nada vai acontecer. Você vai terminar, você vai começar a oração depressivo, ansioso, e vai terminar pior. Você sabia que tem oração que faz mal? Tem coisa que eu digo aqui que para muitas pessoas é escândalo. Você sabia que tem oração que faz mal? Quem é que sabia disso? Tem oração que deixa você pior do que antes de orar. Quem tem intimidade com Deus e hábito de orar sabe disso. Quem tem experiência de oração sabe disso. Tem oração que faz mal. Tem oração que quando você termina, você está mais setado do que antes. Tem oração que você vai fazer para pedir a Deus uma direção e você sai mais embaraçado do que antes. Você vai orar porque está confuso, aí que você fica perturbado mesmo. Tem oração que é assim. Mas sabe por quê? Pastor, assim, Pastor Renato dizia, Pastor Renato, por que isso acontece? Sabe por quê? Porque você está se esquecendo que se você não estiver na videira, nada podereis fazer. Mas se você estiver na videira, você vai dar muitos frutos. Tem que estar na videira.
tem que estar na videira. Quando você estiver orando, enquanto você não sentir que está na videira, não termina a oração. É perigoso terminar a oração. É perigoso terminar a oração antes de sentir que você está com Jesus. É perigoso. Se é para terminar a oração que você não sinta a presença de Deus, eu te aconselho, nem comece. É igual a voto. Se for para fazer voto e não pagar, nem faça voto. Se for para começar uma oração e você ter a coragem de encerrar a oração sem sentir a presença de Deus, nem comece essa oração, porque ela é perigosa. Eita, é escândalo. É escândalo para quem não conhece. Para quem é religioso, que eu estou falando é escândalo. Mas para quem tem experiência com Deus, intimidade com Deus, é realidade. E o que eu estou passando aqui é ensinamento profético. Isso aqui é ensinamento de escola de profeta, mas nem toda escola de profeta fala isso. Se você tiver chamado de profeta, você está recebendo uma chave que vale mais do que ouro aqui hoje. Se você não tem chamado de profeta, começa a pegar essa senha aí. Porque de vez em quando Deus gosta de adaptar. Tem profeta que já é profeta de nascença, já nasce profeta. Mas de vez em quando Deus resolve escolher uns na terra e adaptar um profeta. Adoro. Dói. Daí, às vezes 10 anos de peia, 12, 13 anos e a peia não termina. Por que é, Jesus? É porque tu é profeta, rapaz. Tá entendendo? Mas Deus está procurando aqueles que querem pagar o preço. O Juninho é um. Se levantou, ele recebeu, foi de pé. Diz assim: Juninho, eu já pago o preço mesmo, né? Então pronto. Deus está procurando aqueles que querem pagar o preço, aqueles que têm amor pelo Espírito Santo, aqueles que amam a Deus em primeiro lugar, não somente de palavras, mas ama a Deus em atitudes, ama a Deus em colocar a oração e a busca do Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, aqueles que amam a Deus de todo dia ter uma comunicação, um relacionamento, uma comunhão de oração com o Senhor. Deus está procurando esses. Deus está procurando aqueles que não troca, que não vende, que não negocia a sua comunhão com Deus. Deus está atrás dele. Daqueles que não emprestam, daqueles que não negocia. Deus está procurando aqueles que colocam a comunhão, a intimidade, a oração acima de todas as coisas. É acima de todas as coisas. É acima do dinheiro. É acima do profissional, acima da família, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Não estou dizendo que não é para cuidar da família, porque a família é a primeira igreja de todo mundo, é a família. A primeira igreja, essa primeira igreja. Antes de você chegar nessa igreja aqui, você já tem que ter deixado a família lá, já tem que ter cuidado da família. Mas você não pode, em termos de oração, você não pode colocar nada acima da comunhão com Deus. Deus precisa de pessoas assim. Deus está procurando pessoas assim para fazer os avivalistas dessa geração. No livro de Abacuque, se eu não me engano, no capítulo 2, disse que ele fez uma oração assim, no livro do profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Olha que interessante. Aviva a tua obra. Isso aí todo mundo entende. Só que o mistério está quando ele diz no meio dos tempos. Por que ele disse isso no meio dos tempos? Porque, para quem não sabe, a igreja de tempos em tempos, ela tem se esfriado. Deus coloca a igreja em chamas, levanta homens e mulheres, acende a chama na igreja, mas depois de alguns anos a igreja tende a esfriar. Isso é inevitável. Por que, pastor, que a igreja esfria? Por causa dos escândalos,
por causa do pecado, por causa das coisas deste mundo, a igreja de tempos em tempos, ela tende inevitavelmente a esfriar. Aí Abacuque, conhecedor, profeta do Senhor, sabendo disso, ele orou e disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Por quê? Porque de tempos em tempos a igreja precisa de um avivamento. De tempos em tempos a igreja precisa de um avivamento. Quando aceitei Jesus em 2009, eu tive sorte porque a igreja estava fervorosa. 2009, a gente chegava nas vigílias, nas casas de oração, quando a gente, todo mundo era vaso. Não tinha esse negócio de ter só um profeta, um vaso, não. Todo mundo era vaso. Mas não era vaso de mentira, não, era de verdade. Não era falsos profetas, não, eram profetas de verdade. As vigílias, as orações, nas casas de orações, era reteté do início ao fim. E não era fogo de palha, era fogo do Espírito Santo. A igreja, por volta de 2000 e pouco, até aproximadamente 2010, 2011, a igreja estava fervorosa. Até mais ou menos 2012, e a gente se encontrava ainda, algumas igrejas fervorosas, até meados de 2013. E algumas casas de oração, até 2014, a gente ainda encontrava a presença, o fervor, o fogo do Espírito Santo. A gente encontrava profetas de verdade. A gente encontrava membros, visitantes, obreiros da casa do Senhor, cheios do Espírito Santo. A gente visitava as igrejas e via os jovens se rendendo aos pés do Senhor no altar. A gente via. No louvor, a gente ia visitar as igrejas, jovens estavam debruçados de joelho, com a cara no chão, deitado no chão, chorando e clamando pela presença de Deus. Era. Quem foi que participou? Um dia desse, 10 anos atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás. Era ou não era? A gente visitava as igrejas, os jovens, eles não conseguiam, era assim, irmão? Os jovens não conseguiam ficar sentados num banco na hora do louvor. Os jovens vinham para frente, os jovens se aquebrantavam, os jovens choravam, os jovens ficavam em lágrimas, os jovens se ajoelhavam. Jovem que eu digo, né? Não é jovem de 25, não. Era jovem de 12, 13, 14 anos, 15 anos, até os 17 anos. A gente via a igreja fervorosa. Por que isso estava acontecendo? Porque 10 anos antes disso, ou seja, aproximadamente há 20 anos atrás, a igreja estava congelada. Mas Deus fez conforme a profecia de Abacuque: aviva, Deus, a tua obra no meio dos tempos. E por volta de 1995, Deus derramou um avivamento mundial, um avivamento que foi na igreja em Toronto, em Canadá, na igreja chamada Igreja do Aeroporto, através do Randy Clark. E este avivamento ele se espalhou, foi como uma brasa, foi como um redemoinho de fogo que se espalhou por todos os países do mundo. 1995. Essas brasas que foram espalhadas neste avivamento tornou a igreja que estava congelada. Em final dos anos 80, início dos anos 90, a igreja estava, diz assim, Michele, congelada. A igreja estava congelada. Final dos anos 80, início dos anos 90, a igreja estava congelada. 1995, Deus derramou um avivamento no Canadá, que se espalhou para o mundo inteiro, e a partir daí a igreja ficou fervorosa. Então, quem teve a oportunidade de buscar ao Senhor, de estar na igreja do Senhor, depois deste período, depois de 1995, né, foi se espalhando pelo mundo, se espalhando, chegou aqui no Brasil por volta de 99, 2000, então aqui no Brasil por volta de 2002 até 2013, nós estávamos vivendo uma glória nas igrejas. É por isso que você chegava na irmã Guiomar, era o papocado, há 10 anos atrás. Onde é que vê aquilo ali? Foi de um avivamento.
Por isso que você chegava em algumas igrejas, era um papocado. Por isso que você via jovens hoje em dia o jovem, ai meu Deus do céu, dá pena. Dá pena. Ai meu Deus do céu. Mas eu vou dizer, vamos olhar para esse jovem aqui, para aquela jovem ali. Nós estamos olhando aqui agora, está dando pena. Olha para aquela cara daquele coitado ali, ó. Há 10 anos atrás não se viu um jovem assim na igreja. Mas nós vamos profetizar na vida deles agora, em nome de Jesus. Que Deus vai derramar uma glória. Olha aí que eu vou dizer aqui, ó. Deus vai derramar uma glória. Deus vai derramar uma glória nos próximos dias. Nesse tempo que vocês jovens vão encabeçar um movimento avivalístico no meio dos jovens, nesta igreja, nesta comunidade e nesta cidade. Profetizo em nome de Jesus, jovens que estão aqui presentes hoje na igreja, vocês vão encabeçar um avivamento no meio da juventude nesta cidade. Se você crê, jovem, se você crê, pega isso aí para a tua vida e diz glória a Deus. Vocês vão ver como é que vai ficar eles, mas não somente eles, mas como vai ficar os filhos de vocês. Como é que vai ficar essa juventude que está hoje aí, ó, parada. Vocês vão ver como é que vai ficar, vocês vão me dizer, vocês vão me lembrar desse culto aqui. Hoje, até para dar um glória a Deus está difícil. Nem profetizando Hilux, não dá um glória a Deus. Mas vocês vão ver como é que eles vão ficar. Aí o que é que acontece? Nós estamos em 2023. A igreja, no geral, não todas, né? Mas se nós formos olhar para a igreja como geral, como um todo, se você for dar uma volta aí por esta cidade, visitando as igrejas, as orações, não só nessa cidade, mas em outras cidades dessa nação, você vai perceber que a igreja não tem mais o mesmo fervor que tinha há 10, 12 anos atrás. Não é verdade? Não tem mais o mesmo fervor. Igrejas que 10, 12 anos atrás eram igrejas fervorosas, onde as pessoas eram curadas de cânceres terminais, onde pessoas eram transformadas, onde o viciado entrava na igreja e no mesmo dia ele saía liberto daquele vício, onde profetas eram verdadeiramente boca do Senhor na terra. 10, 12, 15 anos atrás, se você for visitar as mesmas igrejas, as mesmas orações, você não vê mais acontecer. Não vê. Aí você olha assim, não era aquela igreja? O que foi que aconteceu? E não era aquela oração? O que foi que aconteceu com essa oração? 10 anos atrás não era assim não. O irmão esfriou, a irmã esfriou, o dirigente esfriou, os pastores esfriou, a juventude, quando ainda existe, se esfriou. Quando na verdade, muita juventude, muitos grupos de mocidade se desfizeram. É ou não é? É difícil você chegar numa igreja hoje e encontrar um grupo de mocidade formado. Hoje é difícil. É difícil. Porque a igreja, mais uma vez, no meio dos tempos, como disse Abacuque, a igreja se esfriou. 2023. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus tem preparado um movimento novo para derramar sobre esta nação, sim. Deus está preparando aí, ó, uma porção grande para derramar nesta cidade. Deus tem preparado uma porção, uma glória nova para derramar neste lugar. Agora, pastor, agora o senhor aloprou. A seta que eu levei foi tão grande que eu ia caindo quando eu disse isso. Mas eu vou dizer de novo. Que o cão queira, viu, Alex? Que o cão não queira. Tu sabe que o cão não quer, né? Eu vou dizer de novo. Deus tem uma glória e vai derramar neste tempo, nesta nação, nesta cidade. Agora onde vai doer mais no cão é agora. E neste lugar, diz assim, igreja, neste lugar. Neste lugar. Neste lugar. Neste lugar.
Eu desci, foi do altar para dizer isso, que eu pude levar uma estrada e cair lá de cima. Quem já está sentindo o movimento de Deus aí? Está sentindo a graça de Deus? A graça de Deus. A graça de Deus. Deus está à procura desta pessoa. Deus está à procura desta pessoa que só em ouvir essas palavras já fica com o coração em chamas. Eu não sei se alguém está aqui com o coração em chamas ou ouvir estas palavras. Mas se tiver alguém que está aqui com o coração fervoroso, alguém que ficou empolgado em ouvir estas palavras, deixa eu te dizer que Deus está precisando de você. Pastor Renato, e para que é este avivamento? Para trazer pessoas ao arrependimento. Para trazer a igreja novamente ao primeiro amor. Para restaurar o primeiro amor nos corações. O primeiro amor pelo Espírito Santo. Tu lembra quando tu se derramava na presença de Deus? Tu lembra quando as lágrimas desciam, quando você sentia aquela presença? Quando você não vendia, não trocava, não negociava por nada a presença de Deus na sua vida. O tempo de comunhão, de oração que você tinha com Deus. Que você não trocava por nada o dia de culto. Aquele horário de culto é de culto. Se tiver para fazer alguma coisa, me diga logo que eu vou fazer antes. Mas na hora do culto, eu vou para o culto. Você lembra quando as pessoas eram assim? As pessoas eram assim. Se chegasse uma visita, a visita podia até ficar. Mas quando era na hora de sair para o culto, dá licença, nós vamos ter que encerrar essa visita, que nós temos que ir para o culto. Era assim. Hein? Não era assim? Lembra desse tempo? Lembra desse tempo? Deus está procurando pessoas. Hoje em dia não. Tá com áudio. Pastor, quebrou aqui um pedaço da minha unha, eu não vou poder ir para a igreja hoje não. E a alegria é grande. Parecia que estava só esperando quebrar uma unha para poder dizer que não vai para a igreja. Fica procurando uma desculpa. Qualquer desculpa vale. Nabote, na sua terra, não sei se era Nabote, acho que era Nabote. Ele não negociava, ele não vendia. Eu esqueci o nome dele. Não sei se era Nabote. Era? Ele tinha uma terra, ele não negociava, ele não trocava. Acabe queria, né? É uma vinha. Acabe queria, eu vou comprar, eu pago a sua vinha. Ele não vendo, de jeito nenhum. Mas tem pessoas que hoje em dia, ele quer vender, faz qualquer negócio, vende até fiado. Vende até na promissória. Ele quer vender. Ele quer se livrar da vinha. Quer se livrar. Quer se livrar da responsabilidade. Vende fiado e não vai nem atrás de cobrar. Deixa pra lá. Pagar bem, se não pagar. Mas Deus está procurando pessoas como Nabote. Por valor algum. A presença de Deus na minha vida. Alguém que diga assim: a presença de Deus na minha vida vale mais do que qualquer coisa. A presença de Deus na minha vida vale mais do que um namorado. Cadê os glória a Deus? A presença de Deus na minha vida vale mais do que um relacionamento. Deus está procurando pessoas que digam e tenham no seu coração: a presença de Deus na minha vida vale mais do que as amizades. A presença de Deus na minha vida vale mais do que um carro. A presença de Deus na minha vida vale mais do que a minha profissão.
Deus precisa de gente assim. Isso é o pré-requisito. É o pré-requisito. Ele está procurando gente assim para preparar. Para preparar. Não é que porque você é assim, você não. Deus está procurando gente que tem esse nível de sede, de compromisso com Deus para preparar. Assim como Daniel foi preparado na Babilônia. Daniel e seus companheiros, eles foram escolhidos porque eles tinham mais estudos, porque eles eram mais doutos. Eles foram escolhidos para ser preparados no palácio. Eles foram chamados para ser preparados no palácio, mas depois de 2 anos, eles foram escolhidos. Amém. Bater palma para o Senhor Jesus. Nós vamos aqui vamos honrar o Senhor com as ofertas, com os dízimos. Depois nós vamos orar um pouco, tá certo? Enquanto o casal louva, nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vai passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece, Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou.
a vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Oh, glória. Obrigado. Deus, nós apresentamos os dízimos, as ofertas do Senhor. Consagramos a Ti. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar os ofertantes, os dizimistas. Senhor Deus, repreender o migrador, o devorador, abrir a janela do céu, assim como está escrito em Malaquias 3:10. Aqueles, Deus, que estão com dificuldade, nós profetizamos bênçãos sem medidas e portas abertas para a honra e a glória do Senhor. Quem concorda diz amém. Amém. Vamos ficar de pé, pessoal, para orar. Quem que está interessado pelo mar de Deus? Acredito que, mesmo diante de todas as suas dificuldades que você vem enfrentando, mas eu acredito que você está aqui hoje porque você quer algo a mais, espiritualmente falando, da parte de Deus. Acredito que você está aqui hoje neste culto porque você quer ter uma comunhão, uma experiência redobrada com o Espírito Santo. Quem é que está assim? Quem é que quer essa comunhão redobrada? Quem é que está precisando de um avivamento? Um avivamento. Todos nós estamos precisando de um avivamento. A pessoa mais cega que nós podemos dizer neste tempo é a pessoa que não consegue reconhecer que precisa de um avivamento. Mesmo porque quando a pessoa precisa de um avivamento, é sinal de que ela está morta espiritualmente. E morto, ele não enxerga. Ele não enxerga. Né? Morto, ele não fala. Morto não sente. Não sente. Não sente a presença. Não consegue perceber da glória. Não entende quando Deus está falando. Deus está falando e a pessoa não entende. Não acredita. Esses estão precisando de um avivamento mais do que nunca. E se você está assim aqui hoje, hoje é o seu dia, você está no lugar certo. Se você está como aqueles que não escutam, você está no lugar certo. Se você está como aqueles que não veem e que não falam, você está no lugar certo. Se você está morto, você está no lugar certo. Deus se encontra neste lugar. Deus está com seus anjos aqui neste lugar. Os anjos do Senhor estão à disposição de agir. Portanto, comece a ficar sensível. Se você, depois disso tudo, ainda está embaraçado, aquieta-te agora. Lembra do que está escrito, Salmo 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Se você ainda, depois de tudo, está sem direção, se a palavra ainda não foi suficiente para te colocar na direção correta, te aquieta aí um pouquinho, te aquieta. Te aquieta aí só um pouquinho. Fica quieto.
Fica quieto. Você não percebeu nada. Pastor, dessa palavra eu fiquei mais confuso. Então te aquieta. O anjo do Senhor já está tocando nos vasos. Pastor Renato, mas ainda não estou sentindo nada. Mas ele já está tocando. Você não está sentindo porque ainda você está morto. Morto não sente. Mas Deus já está tocando. Pastor, eu acho que Deus não está aqui, que eu não sinto nada. Deus está. Você não está sentindo porque morto não sente. Mas Ele veio para te ressuscitar. Né, irmã? Como é que vai sentir se está morto? Mas Jesus, Ele nunca se deparou diante do morto que Ele não ressuscitasse. Jesus nunca foi a um sepultamento. Nunca foi. Porque quando Ele chega no velório, Ele já ressuscita. Ele cancela o funeral. Ele foi para funeral, mas para o sepultamento Ele nunca chegou. O filho da viúva de Naim já estava no caminho. Já estava chegando na sepultura. Mas Jesus chegou antes. Tocou-se o esquife. Tocar esquife significa para o funeral. E antes que aquele jovem descesse à sepultura, Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Você pode estar morto, mas o Espírito Santo não vai deixar você descer essa sepultura espiritual. Você pode estar passando por um momento espiritual fúnebre, mas Jesus não vai deixar você descer essa sepultura espiritual. Jesus chegou antes. Antes que fosse colocar a terra por cima, Jesus chegou. E vai te levantar. Vai te levantar. Tá levantando gente. Tá levantando gente. Tá levantando gente. Rebia serianda, rebia sebia ambiasta. Rebia shubia ambiasta. Nariashi bikama nagasuri andrebia. Ai asubi que me de gasubi. Oh ai asubi errepia. Tá vendo? Sabe o que é isso aí? Jesus está desfazendo. Está desfazendo morte. Está dando livramento de sepultamento. Tanto espiritual como físico. Jesus está tocando o esquife. Antes que houvesse sepultamento, Jesus chegou. Antes que você desistisse de tudo e lavasse as redes, Jesus chegou.
antes que você entregasse de vez todos os pontos, Jesus chegou. Tu entende que antes que você entregasse de vez, a palavra que vem para você, antes que você entregasse de vez todos os pontos, Jesus chegou. Olha aí, sabe o que é isso aí? Jesus está desfazendo algo contra a tua vida. Ai. É como o jovem que estava morto, estava em direção à sua sepultura, mas antes que ele chegasse até lá, Jesus chegou no meio do caminho e parou e cancelou aquele sepultamento. Eu vejo Jesus entrar na tua vida agora dessa mesma forma. Eu vejo tu seguindo um caminho, até parece que o final dessa rota é sepultura. Ai, cama da rábia, ei, andabasúbia. Até parece que a única coisa que tu consegue enxergar no final dessa situação é a morte. Mas Jesus entra no caminho e diz: morte, para. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ai, andaia. Ai, andarabia, suri, andarabia. Eu vejo Deus acendendo a chama. Eu vejo como se Deus estivesse acendendo uma lâmpada, uma luz. Ai, até parece uma oportunidade. Uma luz no final do túnel escuro. Ei, tá acendendo. Ei, amandarabadaga subia. Ei, show mandagate pt cantará mandaga supia. Uma solução. Ei, haribi anda raça manaya na managa subia. Ei, essa história não vai ficar assim. O Espírito Santo manda te dizer: diga para ela que ainda não é um ponto final. Anarabashebe kama nagasuya de harabada. Ayasha managasuri andere managasubi bebebebe. Andarabasamanai. Você recebe essas palavras. Recebe essas palavras. Recebe em nome de Jesus. Deus está te dando vitória hoje. Deus que te trouxe aqui. Ela veio com vocês, foi? Foi, Júnior? Foi, Daniela? Deus que te trouxe aqui. Deus usou eles como um meio para te trazer aqui hoje. Porque Deus quer mudar uma história, uma situação da tua vida, um caminho, uma área da tua vida. Deus está entrando com providência, com livramento, com socorro. Lembra daquela passagem que Deus é o socorro bem presente, socorro e fortaleza bem presente na hora da angústia. Esse é o teu Deus hoje aqui. Ai, que madagasobi é pepe. Alguém dá um abraço nela, porque é forte o mistério. Arabiashibe Nagasar